Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, capítulo novo. Agora estamos começando o livro de Romanos. É um livro bastante importante. Alguns teólogos dizem que se nós perdêssemos a Bíblia e sobrasse apenas o livro de Romanos, nós teríamos praticamente a Bíblia completa, né? Ela traz toda a teologia necessária para o Evangelho, para o entendimento do plano da salvação, da justiça de Deus, né? O livro de Romanos, alguns dizem que ele é igual uma mola comprimida, né? Os assuntos são bastante densos. Quando expande esses assuntos, eles têm muita coisa para ser discutida, né? Inclusive assuntos bastante sensíveis e profundos. O capítulo 1 de hoje traz algumas coisas até pesadas, né? Mas é interessante a gente estar estudando isso, inclusive vocês jovens, né? São temas extremamente atuais, são problemas antigos, né? Nós sabemos que os problemas que estão acontecendo hoje são citados na Bíblia há mais de 2000 anos atrás. E desde que o mundo é mundo, né, a humanidade tem esses problemas, né? E eles precisam ser encarados do ponto de vista de Deus. Porque quando a gente encara do nosso próprio ponto de vista, a gente cai em pecado, né? Bom, abre Romanos 15, 25, só para a gente entender. Diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Lembra lá no estudo de Atos que foi feita uma grande coleta e Paulo estava se dirigindo para Jerusalém para levar essa coleta e que naquela época foi entendido como esmola, lembra? Ficou um negócio meio mal recebido, entre aspas, né? Nesse período, provavelmente no inverno, ele estava em Corinto, na cidade de Corinto, e ele passou o inverno lá, que são aqueles 3 meses em que a navegação é interrompida. Eles não conseguiam viajar, não conseguiam fazer outras coisas. Então, eles ficavam, vamos dizer, estabelecidos em algum lugar, e ele estava em Corinto, e provavelmente ele foi nesses 3 meses, nos primeiros meses do ano de 57, né, que ele escreveu essa carta aos Romanos. Paulo não havia estado em Roma, né? Então, ele escreveu uma carta para um grupo de cristãos que já existia em Roma antes dele chegar lá. Ele só vai chegar lá preso, né? A gente viu isso lá em Atos. E ele não conhecia pessoalmente as pessoas para quem ele estava escrevendo. Isso é um ponto importante que a gente precisa estar sempre em mente, né? E outra coisa, se a gente precisasse resumir o livro de Romanos numa única palavra, essa única palavra seria justiça. Tá? Ele vai tratar o tempo todo de como que Deus estabelece a sua justiça, do ponto de vista de Deus, né? Todos pecaram, somos todos devedores, todos necessitamos da graça de Deus. E todo o tempo do livro de Romanos ele vai estar tratando disso, como é que Deus estabelece essa justiça. Tá bem? Bom, feitas essas considerações, nós podemos começar, versículo 1, Diogo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tá. A única coisa que chama a atenção, única não, né? Uma das coisas que chama a atenção nesse versículo é que lá no grego a palavra servo, a original é doulos. Doulos é escravo, né? É traduzido como escravo. Então, Paulo se coloca como alguém que é escravo do evangelho. Ou seja, ele foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo e a vida dele agora pertence ao Senhor Jesus Cristo. A palavra doulos inclui essa ideia. O escravo era propriedade do dono, inclusive de vida e morte, né? E essa palavra doulos faz bastante diferença quando ele se apresenta
né, no início dessa carta. Aline, queria falar alguma Não, eu coisa? ia falar justamente que na NVT, ele escreve, a versão tá eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Ah, legal. Já traz nessa... Porque servo... Renato, Oi. no hebraico também usa a palavra escravo ou servo. É melhor traduzido, tá? Essa tradução é mais fiel, porque servo, às vezes, havia servos até, vamos dizer, remunerados, né? Na verdade, Paulo, ele falou, olha, eu trabalho como escravo mesmo. É essa a ideia, é de comprado e ele pertence ao dono, né? E o dono tinha poder de vida e morte sobre o escravo. O escravo não tem vontade própria, o escravo simplesmente obedece. E é nesse sentido que ele coloca, é um sentido muito profundo, né? Sermos doulos de Cristo. Cada um de nós. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, e, portanto, pertencemos a Ele, para o que Ele quiser e determinar. É uma doutrina bastante difícil às vezes, porque quando está tudo bem, está ótimo, né? Agora, quando a gente entra em umas tribulações ou umas situações bastante difíceis, às vezes é difícil, né? Mas ele está no controle. Ele é dono da nossa vida. Legal? Então, ele fala assim, olha, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Né? E o que é esse Evangelho de Deus? Abre lá em Isaías 61, versículos de 1 a 4. Paula, você pode ler, por favor? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quando o Paulo está falando assim, eu sou, voltando lá em Romanos, né? Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O que significa a palavra Evangelho? Vocês lembram? Alguém lembra? Boas novas. Isso, muito bom. Boas novas. E é exatamente a palavra boas novas que ele usa lá, que aparece, né? Em Isaías 61, né, no versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Esse texto foi aquele em que Jesus, na sinagoga, abriu o rolo, né, e nele estava escrito a seu respeito. Ele falou, eu estou, nesse dia está se cumprindo essa profecia que foi escrita em Isaías. A gente tem que lembrar que naquela época não havia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo composto, né? Estava sendo escrito pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo, né, que escreveu várias cartas. Então, quando ele fala das Escrituras, ele está se referindo ao Velho Testamento. E Jesus estava previsto no Velho Testamento, o Messias. Né? Tudo isso daí faz parte das boas novas do Evangelho. Versículo 2, agora o Rodrigo, por favor. O qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Tá, olha só. É a primeira vez que é usado o termo escrituras, Sagradas Escrituras, na Bíblia. Né? E Sagradas Escrituras, ele está se referindo a todo o conjunto do Velho Testamento. Tá? Todos os profetas, salmos, tudo aquilo que compõe o Velho Testamento hebraico, né? Que é a Bíblia hebraica. E aí, versículo 3 e 4. Fábio. Com respeito a seu filho,
o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele traz o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o que está escrito ali por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, ele está falando assim, olha, nas Sagradas Escrituras, o Filho de Deus estava sendo revelado. É o Messias que os próprios judeus estavam esperando. Ele fala tanto que ele cumpre, porque ele veio da descendência de Davi, né, pela linhagem humana, ele veio pela descendência de Davi, e ele foi ressuscitado, e a partir do momento em que ele foi ressuscitado dentre os mortos, significa que Deus aceitou o sacrifício dele, né? E aí ele passa a ser Senhor dos Senhores. Ele passa a ser Senhor Jesus Cristo acima de todo nome. Não há nome acima dele, né? A ressurreição dele foi a prova de que Deus havia aceitado o sacrifício que ele havia feito. Agora, versículos 5, 6, Bárbara. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Legal. Por intermédio, né? Ou seja, por intermédio de quem? Jesus Cristo, recebemos graça e apostolado. O que significa a palavra apóstolo? Alguém lembra? Mensageiro, né? Então, através da graça, e aí é importante essa ordem. Primeiro nós recebemos o evangelho pela graça. E aí, pela graça, nós somos transformados também em mensageiros. Então, ele primeiro faz efeito na nossa vida, através da graça, ele nos muda, nos santifica, nos restaura, e a partir disso é que nós nos tornamos mensageiros. Ou seja, a gente também recebe apostolado. Hoje em dia, alguns líderes religiosos chamam para si a palavra apóstolo, né? Nós vimos no livro de Lucas que a palavra apóstolo era reservado aos 12, tá? E era assim, eram aqueles que haviam convivido com Jesus desde o início, eram os pioneiros, e haviam tido experiência pessoal com Cristo. E aí a exceção ficava com Paulo, que foi como que um filho fora de tempo, né? Por quê? Mas ele teve experiência pessoal com Cristo também, né? A partir da visão que ele teve lá em Damasco e várias outras vezes em que Jesus apareceu para ele, conversando com ele, né? E ele mesmo diz que tudo que ele aprendeu da própria boca do Senhor Jesus. Então, toda a teologia que ele teve não foi ensinada por outros apóstolos. Ele aprendeu da própria boca de Jesus, né? É uma coisa bastante importante. E aí ele fala, no versículo 6, que como ele está escrevendo para os gentios, né, para romanos, ele fala assim, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Cristo. É uma coisa muito linda, né, o fato de que nós também fomos chamados para sermos de Cristo, né? E nós somos gentios, tanto quanto os romanos. O livro de Romanos é interessante porque a nossa cultura, o nosso país é língua latina, né? E a nossa cultura tem muito a ver com os romanos, né? O Lucas deve estar bastante familiarizado aí na parte jurídica, que as próprias leis seguem muito de perto o Código Romano, né? Começou lá com as leis romanas, né? E evoluiu para as nossas leis modernas. Mas nós temos muito da convivência, do aprendizado, do comportamento dos latinos, assim como os romanos, né? Por isso que Romanos fala muito de perto para a gente, como gentios, tá bem? Versículo 7, Aline. A todos os amados de Deus que estáis em Roma,
chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Legal. Olha que palavra legal, né? A todos os amados de Deus. Como é bom se sentir amado de Deus, né? É uma coisa assim que nos conforta, né? A gente pode estar na maior da situação pior que a gente pode estiver atravessando. Mas quando você sabe que você é amado de Deus, a gente tem que lembrar muito desse versículo. Aos amados de Deus, não importa o tamanho da tribulação que a gente possa estar atravessando, Ele nos ama e está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a carta aos Romanos, ela segue o modelo grego de escrita de uma carta, né? Tem uma saudação, aí vem um corpo da carta e depois ela tem um encerramento. E nós vamos ver que a carta aos Romanos segue essa ordem. Tá bem? Agora, terminando a parte da saudação... Ô, Renato, rapidinho. Oi, quem chamou? Então, só voltando, é a Paula. Só voltando no versículo 5, que você falou do negócio dos apóstolos. Sim. Então, só para ver se eu entendi, tipo, apóstolos são só os 12, mas aqui ele se refere aos 12? Não, a nossa missão. Apostolado, apostolado como missão... Mas no sentido da missão e não do termo da palavra, certo? Por isso que a gente não é chamado de apóstolo. Nós não somos, mas missão, Paulo ele se intitula apóstolo e ele vai defender esse termo de apóstolo dos gentios, porque alguns judeus não o consideravam como apóstolo, porque ele não conviveu diariamente com Jesus. Então havia entre os judeus alguns que falavam, Paulo não é apóstolo, porque não conviveu diariamente com Jesus. Mas ele fala assim, eu sou apóstolo da parte de Deus. Foi o próprio Deus que me chamou para ser apóstolo. Aí ele vai defender isso. Porque um dos critérios do apostolado no começo era pessoas que viram Cristo ressuscitado. Contemplou a cruz e o túmulo vazio. E depois eles conviveram com Jesus um tempo, viram, né, a olho nu, tocaram nele, comeram com ele. Então, essa evidência trazia essa característica de apóstolo. E, além disso, Jesus sai de cena, vai para o céu, manda o Espírito Santo e eles começam a pregar, né, a divulgar as boas novas de salvação. A missão apostolada, que seria esse apostolado, a missão, né? Mas eles tinham tocado em Cristo, eles viram ele ressurreto. Então, isso era algo que evidenciava. Tanto é que lá em Atos, vocês lembram que na escolha para colocar Matias, eles colocam essa realidade. Olha, tem que ser uma pessoa... Um pré-requisito. Era o pré-requisito, que viu Cristo ressuscitado. Então, contemplou ressuscitado, então seria esse o requisito. Legal. E aqui é a questão da missão, né? Da divulgação do evangelho, da evangelização, não a evangelização, vamos dizer assim, dentro de uma ação social. Que a gente vê muito isso hoje, quando algumas religiões falam em evangelização na área social. E como boas obras. Fazer boas obras estava evangelizando, mas na verdade era compartilhar aquilo que está na carta de Romanos, que é mostrando Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, a perdão dos pecados, né? Que foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ele não fez boas obras, mas ele foi salvo pela fé em Jesus Cristo, confessando o pecado e etc. Nesse versículo... Gálatas 1:1 fala sobre isso que você está falando, que foi feito apóstolo por Jesus Cristo e não por intermédio de homens. Legal. Esse versículo 5, que a Paula também chamou a atenção, ele fala assim, obediência por fé. Né? Veja lá
por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, né? Essa fé não consiste em obedecer a Deus para ser aceito. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Não é obedecer a Deus para ser aceito. É obedecer a Deus porque fomos aceitos. E a fé é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Ele vem com o pacote completo, é dele. A salvação ele gerou e ele concede a fé como meio de graça para que a gente entenda o Evangelho. Quando Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e virão a mim. É isso, quando ele fala, aquilo faz sentido. E ela abraça o Evangelho, que é loucura para as outras pessoas. Mas para aquele que crê, é a salvação. Renato, Então, posso perguntar só uma última coisa? Sim, não, lógico. Nisso que a Paula estava falando, porque quando eu fui, enfim, estudar a Bíblia com aquela minha amiga, Bruna, que eu comentei com vocês, ela perguntou a diferença de apóstolo e discípulo. Aí eu falei, não tudo o que vocês falaram, lógico, mas eu falei assim, mais ou menos isso, e eu falei para ela que os apóstolos também foram discípulos, porque eles eram seguidores de Jesus. Mas não está errado isso, né? Não, eles começaram como discípulos até aprenderem e serem transformados pelo Espírito Santo, para depois ele passar a ser um mensageiro. Que como a gente viu, primeiro a graça, e aí ele é transformado, convertido, não convencido. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele não é convencido, ele é convertido. Aí quando eles se converteram pelo Espírito Santo, eles passam a ser apóstolos. E como discípulo, eles estavam aprendendo, porque a palavra discípulo, eu não lembro bem, mas é aprendiz sempre. Então, eles vinham... É um aluno. Eles vinham, mas eles ainda não tinham visto o Cristo crucificado e o túmulo vazio. Entendeu? Então, ao ver o Cristo crucificado e o túmulo vazio, aí o que acontece? Eles vão divulgar a salvação, vão para a missão. Então, isso aí se completa o apostolado. Entendi. Obrigada, viu? Tá bem. Apóstolo significa mensageiro. E uma curiosidade, a palavra anjo também significa mensageiro. A função deles, uma das funções dos anjos, é serem mensageiros. Por isso que lá em Apocalipse, na carta Apocalipse, os pastores são chamados de anjos, aos anjos das igrejas. Por quê? São os mensageiros de Deus para as igrejas. Por isso que eles também recebem o nome de anjos. Tá bem? Versículo 8, agora é o Lucas. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. Pode ler o 9. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Olha como é interessante, como é que muda o foco desses dois versículos, quando a gente lembra que Paulo nunca conheceu esses cristãos, ainda não conhecia. Olha só, primeiramente, ele dou graças a Deus, ao meu Deus, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Ele ora em agradecimento a Deus pela vida de cristãos, e ele usa essa mesma expressão em Colossenses também. Quando ele escreve a carta para os Colossenses, ele fala a mesma coisa, dou graças a Deus por vós. E os Colossenses, ele também nunca esteve junto. Então, é muito interessante como que o Espírito Santo coloca e derrama amor no coração por pessoas que a gente não conhece. É por isso que, às vezes, o chamado, por exemplo, do pastor Paulo, que ele está lá na África, o pastor Paulo, esposo da Maria, ele foi chamado para pregar
O evangelho na África é um amor que Deus coloca no coração por alguém que você não conhece. Está lá longe. Às vezes, não precisa ir tão longe, não precisa ir na África, né? Às vezes, na nossa própria cidade, nós queremos pregar o evangelho a pessoas que a gente não conhece, nunca viu na frente, né? Às vezes, muito legal o trabalho de evangelização que vocês fizeram com jovens, com pessoas de rua, né? São pessoas que a gente não conhece, não são, vamos dizer, pessoas que a gente convive, mas Deus derrama amor do nosso coração por elas e nos move a fazer alguma coisa, não somente nas boas obras, mas na tentativa de alcançar aqueles que a gente não sabe quais são os chamados de Deus, né? Nós precisamos anunciar. E Ele é que, na verdade, é que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, ele fala no versículo 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho das boas novas, né, de seu Filho, é minha testemunha. Olha só, que responsabilidade. Ele está chamando Jesus por testemunha de que ele ora incessantemente por eles. Qual de nós poderia fazer isso, né? Às vezes a gente se propõe a orar e eu reconheço quantas vezes eu falho em orar por aqueles que ainda não creem no Evangelho, né? Por aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Eu confesso, eu falho muitas vezes, né? E ele chama Jesus por testemunha do quanto ele ora por essas pessoas que ele nem conhecia, né? Fica uma profundidade muito grande aqui da ação do Espírito Santo na vida de Paulo. Versículo 10, Diogo. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Pode ler o 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. 12. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Legal. Na verdade, o versículo 10, eu poderia ter sido lido pelo Lucas, é uma continuação, né? Ele fala assim, em todas as minhas orações, que é isso que ele está chamando Jesus para ser testemunha dele, né? Como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele mantinha no coração a expectativa de visitar Roma, porque no tempo em que ele escreveu a carta aos Romanos, ele estava de viagem marcada para Jerusalém. Ele estava indo levar aquela oferta, mas ele não contava que ele seria preso e dali para frente nunca mais seria solto, né? Então a ideia dele é que ele iria passar por Roma, falar conhecer esse grupo de cristãos e se dirigiria para Espanha. Naquele tempo, a Espanha era ainda um local ainda não atingido pelo Evangelho. Então, ele tinha no coração dele alcançar a Espanha. Mas Deus tem os planos dele, né? E Deus está no controle de todas as coisas. Ele fala aqui no versículo 11, desejo muito ver-vos, a fim de repartir convosco. É muito interessante essa colocação, porque ele não fala assim, a fim de que eu dê para vocês ou eu ofereça para vocês alguma coisa, né? Ele fala assim, eu quero repartir aquilo que Cristo tem feito na minha vida com a vida de vocês. E isso é um aprendizado para a nossa vida, a gente repartir as nossas bênçãos, né? Paulo tinha vários dons, e esses dons, inclusive dons de cura, tinha profecias, tinha vários dons, e ele queria compartilhar isso com os romanos. A graça que Deus fez na vida dele, ele queria que também fosse levada para os romanos, né? Vamos lá, versículo 12, Paula.
Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos com o intermédio da fé mútua, vossa e minha. Tá. Olha só, isto é para que junto de vocês, na vossa companhia, reciprocamente nos fortaleçamos. E isso é uma coisa que a gente precisa pôr em prática. Um ao outro precisa de se fortalecer. Nós precisamos nos ajudar mutuamente. A partir do momento em que nós nos achegamos, né? A partir do momento que a gente fica próximos um do outro, às vezes a gente consegue detectar algumas coisas assim, olha, acho que não tá tudo muito bem, não. Precisamos chegar junto. Mas é um conselho do Senhor, que a gente conforte e fortaleça um ao outro. Quer na oração individual, às vezes a gente tem mais intimidade com um do que com o outro, né? Então, nesse caso, assim, busque esse fortalecimento. Nós somos corpo de Cristo para um ajudar o outro, né? Eu falei que a gente não consegue coçar as costas com o pé, né? Mas graças a Deus deu Deus mão, né? E com a mão a gente consegue coçar as costas. Então, assim, às vezes a gente não consegue fazer algumas coisas, mas dentro do corpo de Cristo tem pessoas que vão conseguir fazer aquilo que precisa, né? Então, precisamos interagir, precisamos nos fortalecer uns aos outros. E, jovens, é muito importante que vocês se aproximem. Em tudo. Não é só sair para comer uma pizza, né? Isso é ótimo, é uma delícia. Infelizmente, na pandemia está meio restrito, né? Mas o quanto vocês puderem, por telefone, por chat, por videoconferência, aqueles que puderem até ter algum convívio mais próximo, né, façam isso. Isso é saudável, né, que um ao outro fortaleça. Tá bem? Versículo 13. Ele diz assim, nos confortemos. Não é que ele fosse confortar só, ele seria confortado. Que no original significa fortalecer. Aqui não é, quando a gente fala conforto, lembra um pouco de consolo, né? A pessoa faleceu, então vamos lá levar um conforto, um consolo para a família, né? Nesse caso aqui, no original, a ideia é de fortalecer, né? Que cada um fortaleça o outro. Eu gostei da tradução da NVT, de novo, que fala assim, quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Isso, esse fortalecimento. Encorajar, exatamente, ótimo. Né? Algumas traduções, a nossa tradução Almeida atualizada, às vezes perde um pouquinho, né? Algumas traduções, elas chegam bem mais próximo do original, que dá uma ideia bem mais abrangente das palavras, né? Versículo 13, agora Rodrigo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pode ler o 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele está dizendo assim lá no versículo 13 que muitas vezes ele fez planos para ir até Roma. Em Atos, no livro que nós estudamos anteriormente, ele mostra algumas vezes, pelo menos em 2 capítulos, a intenção de ir para Roma. Mas nós não sabemos, não ficou registrado mais detalhadamente os planos dele para ir a Roma. Mas ele fala o seguinte, isto até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Esse entre os outros gentios é uma expressão que os estudiosos consideram assim, a igreja de Roma era composta predominantemente por gentios e não por judeus convertidos, né? A maioria dos que pertenciam à igreja cristã de Roma eram gentios, né?
romanos, gregos e outros, né? E uma minoria de judeus convertidos. E aí ele fala no versículo 14 que ele se sente devedor, né? Tanto a gregos como a bárbaros. E aqui usa uma expressão que lembra quando a gente fala os judeus e gentios? Lembra dessa expressão? Tem judeus e tem gentios. Quem eram os gentios? Todos os que não eram judeus, né? Se não é judeu, é gentil. E para os gregos existia uma coisa similar. Quem não era grego ou não falava grego era chamado de bárbaro. Então, qualquer outro povo que não dominasse o grego, ele era chamado de bárbaro. Assim como havia judeu e gentil, também tem gregos e bárbaros. E ele se sente devedor a eles, porque como todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, ele sabia do peso que ele tinha de alcançar tanto gregos quanto bárbaros, e de alcançar tanto judeus como gentios. E ele foi chamado exatamente para isso, assim como nós também fomos chamados, para alcançar gregos, bárbaros, judeus e gentios. E o interessante é que no versículo 15, ele fala assim: por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Mas eles já não eram cristãos? E ele queria anunciar o evangelho, né? Pregar o evangelho para cristão, né? Veja a profundidade disso. Pregar o evangelho para cristão, ele falou, olha, vocês precisam crer de verdade. Vocês não podem ser convencidos. E isso é o problema grave, inclusive nos dias de hoje, principalmente para quem nasce na igreja. Porque quem nasce na igreja, filhos de evangélicos, ele aprende um linguajar, ele aprende as histórias bíblicas, ele aprende o costume, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, né? E ele acaba correndo o risco de ser convencido, mas não convertido. E o que a Bíblia nos diz, que o pai e a mãe podem ser convertidos, mas isso não garante a conversão dos filhos, né? Isso cada um é individualmente responsável diante de Deus, né? Então, principalmente nas igrejas, nós temos um sério problema, né? As pessoas às vezes se convencem de serem cristãos, mas não são convertidos. O que é convertido? É mudança de vida. É mudança, é conversão mesmo. É estar indo num sentido e mudar para outro, né? A conversão implica em produzir frutos. E a gente precisa estar muito atento na nossa vida, né? Durante a maioria de nós, eu espero que todos vocês, passaram um tempo ouvindo, conhecendo o Evangelho, ouvindo a palavra, ouvindo que Jesus é o Salvador, né? Mas se isso não entrou no coração, se Jesus não transformou a sua vida, de simplesmente alguém que repete todos os costumes, lê a Bíblia porque tem que ler, ora porque tem que orar, é educado, não fala palavrão porque não pode falar, não mente porque não pode mentir, mas se isso não vem de dentro, é um perigo, né? E é por isso que o Senhor Jesus adverte que muitos naquele dia vão falar assim, Senhor, Senhor, e ele fala assim, não vos conheço. Porque não é o fato de chamar Senhor, Senhor, que é salvo. Isso é uma coisa muito profunda no livro de Romanos. Cada um de nós somos perdidos e pervertidos diante de Deus. E cada um de nós necessita de conversão, não de convencimento.
né? A Bíblia e quem nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E mas como é que eu tenho certeza da minha salvação? Primeiro é que o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E segundo, quanto que nós estamos andando em direção à luz. Quanto que nós estamos cada dia mais parecidos com Jesus, né? Quanto que eu tenho largado mão do negado a mim mesmo e tomado a cruz de Cristo e seguir. Isso daí são os frutos que vão mostrando como que está o meu desenvolvimento espiritual, né? Às vezes, quando a gente nasce na igreja, fica difícil, às vezes, se não existe um dia, vamos dizer, foi num acampamento de carnaval, ou foi num... Não que isso seja necessário, né? Mas, às vezes, não fica muito claro o ponto de mudança em que você deixou em que Cristo passou efetivamente a ser o seu salvador pessoal. E Paulo vai falar, examine-se o homem a si mesmo, né? E nós precisamos nos examinar se nós estamos apenas convencidos e estamos seguindo um modelo de religiosidade ou se nós realmente estamos convertidos, tá bem? No primeiro capítulo aqui de Romanos, ele vai estar falando diretamente para gentios. Então, vamos lá agora, 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Olha, principalmente o versículo 17, foi a conversão de Lutero, né? Conversão de Agostinho, que na Igreja Católica é conhecido como Santo Agostinho, e também a conversão de Wesley, que três teólogos que mudaram e influenciaram bastante a Igreja, né? Então, a carta aos Romanos, ela tem uma teologia muito profunda, e Lutero se converteu lendo o versículo 17. Na verdade, o versículo 17, ele traz um pedaço ou uma colagem do texto de Abacuque, né? O justo viverá pela fé, ele se encontra em Abacuque 2, versículo 4. É o finalzinho do versículo 4, lá de Abacuque 2, né? E ele entendeu que é pela fé, não é pelas obras. Principalmente Lutero, quando ele viu que a Igreja Católica estava impondo indulgências, fazendo uma série de distanciamentos, né, do Evangelho, ele falou assim, está tudo errado, o justo viverá pela fé. E ele fala assim, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Olha só, o Evangelho não vem com o poder, ele é o poder. O Evangelho é o poder. E isso faz uma enorme diferença, porque quando a gente entende que o Evangelho é o poder, e eu prego o Evangelho, a minha função é pregar. Agora, quem vai agir é Deus. É Ele que vai atuar. O poder é dele. O Evangelho é o poder. Ele não vem com o poder. Ele é o poder. Tá? Isso faz uma profunda diferença. Quando a gente entende que Ele é o poder de Deus para mudar vidas, você, por exemplo, deixa de falar assim, esse cara não tem jeito. Esse cara, ele é tão ruim que não tem mais esperança. Lógico que tem. Esperança tem. Se Deus entrar na vida dele, se ele for convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, não tem quem não mude. Não existe pecado que ele não perdoe.
Não existe vida pior do que seja, né, que não possa se converter e mudar totalmente de vida. É uma mudança, às vezes, radical, quando é aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa está no mundo e ela se converte, é uma mudança tão radical que é explícito a mudança, né? Agora, quando você vem crescendo dentro da igreja, às vezes essa mudança não é tão brusca, né? É uma continuidade, mas ela precisa existir, né? Por isso que existe pública profissão de fé. Os nossos pais... eu não sou de família evangélica, né? Os meus pais foram católicos, mas quando se converte, aí tem que fazer a pública profissão de fé. E faz também para quem é filho de evangélico, porque ele tem que fazer a pública profissão de fé. Cada um, né? Cada um tem que fazer. O que precisa chamar atenção aqui no versículo 15 e no 16 é que Paulo mostra uma situação curiosa. Ou eu estou pronto, ou eu tenho vergonha. Né? No versículo 15, ele fala assim, por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho. E lá no versículo 16, ele fala assim, porque não me envergonho do evangelho. Quando nós ainda não somos convertidos, a gente não consegue pregar o evangelho. 4 razões para que o evangelho cause vergonha, né? Ou seja, ofensivo. Ou ele causa vergonha ou ele ofende, né? A salvação é imerecida. E aí, quando a gente fala que a salvação é imerecida, ofende as pessoas que moralmente acham que elas são boas e acham que não precisam ser salvas. O evangelho também causa vergonha quando nós dizemos somos todos pecadores. E aí ele ofende a crença popular de que a bondade nasce com o homem. Todos os homens são bons, não são tão ruins assim, né? Ofende também quando nós dizemos assim, somente Jesus pode salvar. Aí ofende aqueles que pensam que todos os caminhos espirituais levam à salvação. E isso é uma confusão de religiosidades em todo o mundo. Existem diversas religiões, inclusive aquelas que são mais esotéricas, que basta fazer o bem e que tudo leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus, e não é assim, né? Quando a gente prega que somente Jesus salva, você ofende aqueles que acham que tudo leva a Deus. E também ofende a estrada rumo, quando a gente fala que a estrada rumo à salvação, à glória, é permeada de sacrifícios e sofrimentos. Porque a vida cristã não é um mar de rosas. Falar assim, olha, quando você se converte, tudo fica mágico na sua vida. Seus problemas acabaram, você vai viver feliz, você vai ser assim completamente outra pessoa, né? E na verdade não é. Quando nós nos convertemos, nós entendemos que agora nós passamos a ser inimigos de nós mesmos. Nós temos 3 inimigos: nós mesmos, o mundo, que nos atrai com diversas sutilezas, e o próprio inimigo, que é Satanás, né? E todos os seus anjos caídos. Então nós temos 3 inimigos: nós mesmos, o mundo e Satanás. E é uma luta constante contra esses 3 inimigos. Então a vida cristã, ela não é um mar de rosa. Essa teologia que fala assim, aceite Jesus e tudo na sua vida passa a ser um mar de rosas. Isso não é uma verdade. Na verdade, você passa a ser um soldado e vai lutar contra você mesmo, que eu acho que talvez seja das lutas mais difíceis, porque eu tenho que fugir de mim mesmo. É um desafio muito grande. Agora nós vamos entrar na parte da depravação humana. E Paulo, nesse caso, ele está apontando para os gentios, tá? Nesse trecho da carta. É um trecho bastante pesado, né? Talvez a gente possa ler numa tacada só e a gente faz algum comentário.
Aline, pode ler do 18 até o 21. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, porque sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Legal. Ele fala assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Ou seja, piedoso é aquele que vive segundo a vontade de Deus. E impiedade é aquele que simplesmente abandona os caminhos de Deus, né? E essa ordem faz uma diferença, porque quando você, lá no versículo 18, quando você se torna um ímpio, uma impiedade, aí você caminha para a perversão. Quando você não reconhece que Deus vai praticar juízo, você automaticamente caminha para essa perversão. E uma das coisas difíceis para as pessoas é entender que Deus julgará, Deus promoverá juízo. E aquilo que a gente se dispõe a fazer, aceitando ou não, negando ou não a si mesmo, vai ter influências nesse julgamento. E ele fala assim, que a natureza, ela expressa a existência de Deus. Se nós examinarmos as coisas que foram criadas, a gente percebe nitidamente que existe algo superior que planejou tudo isso. Mas aí o que aconteceu? Qual foi a teoria que é ensinada nas escolas que afasta isso daí? Para que você não entenda que isso é uma criação de Deus. A teoria do evolucionismo, né? Essa teoria, ela é satânica. Por quê? Quando você não entende que tudo foi criado por Deus, segundo uma ordem, segundo a sua espécie, e que tudo assim tem detalhes dentro de tudo que foi criado, desde uma célula até um ser minúsculo como um ser complexo, né? Existem detalhes que a ciência até hoje não sabe explicar, né? Mas que o darwinismo colocou tudo numa régua e falou assim, olha, de uma sopa orgânica de água, né? Uma solução orgânica se desenvolveu vida. Isso é mentira. E daí, desde uma ameba até o ser humano, foi uma evolução. E isso não é verdade, é mentira, né? E isso ajuda a afastar as pessoas do entendimento de que Deus criou todas as coisas. E aí cega. A pessoa não observa o mundo como criação. Quem fez isso? Como fez isso? Por que fez isso? Por que um macaco não evolui para ser humano? Por que nós temos DNAs que os macacos não têm? Se nós evoluímos dos macacos, então nós teríamos que ter genes que eles têm. E nós não temos. Aliás, nós temos genes que eles não têm. Então, a ciência já sabe que nós não evoluímos do macaco. Macaco é macaco, ser humano é ser humano, e que as espécies não se cruzam. Não adianta falar que o gato é a evolução do cachorro, ou o cachorro é a evolução do gato, são espécies diferentes. Nem se você tentar cruzar eles não vão se cruzar. São espécies diferentes, né? Então, a teoria da evolução, o que Darwin fez, no máximo, seria assim, uma classificação em ordem de complexidade. Isso sim. Se você falar assim, olha, uma ameba, é lógico, ela é muito menos complexa do que um ser humano, né? Mas assim, o que ele fez foi organizar
uma ordem crescente de complexidade, mas isso não é evolução. Não saiu de uma ameba e chegou no ser humano. Deus colocou cada coisa criada segundo a sua espécie. Né? E é muito nítido isso lá em Romanos. Né? Agora fala que... Um gera o outro da mesma espécie. Só isso, só entre espécies. A prova concreta é que sai de dentro do outro. Então, é muito prático isso. A gente vê o bebê sai de uma barriga de um ser humano, né? Que houve um relacionamento de dois seres humanos. E os animais, a mesma coisa. As sementes é a mesma coisa. Você planta o semente de manga, não sai jaca, sai manga. Então... vida que pode gerar vida. Hoje, a tecnologia, o homem consegue até gerar um bebê numa proveta, mas ele precisa de um óvulo e precisa de um espermatozoide. E esses são células vivas. Ele não consegue fazer isso com uma célula morta. O homem, por mais que queira, não consegue gerar vida. Ele só consegue multiplicar vida a partir de vida. Aí sim, ele pode até gerar um bebê de proveta, mas ele precisa de um óvulo que foi produzido por uma mulher viva ou de um animal vivo, né? Uma fêmea viva, e também de um espermatozoide vivo de um ser para ele poder gerar outra vida, mas nunca a partir de coisa morta. Né? Então ele fala lá no versículo 21 que não haverá desculpas diante de Deus. A humanidade, quando olha para a criação de Deus, ela já tem evidências de Deus. E lá em Eclesiastes fala assim, que Deus colocou no coração do homem o sentimento de eternidade. Vocês podem reparar que qualquer civilização, pega uma tribo indígena lá do meio do Amazonas, que nunca teve contato com civilização, vamos dizer, mais desenvolvida. Eles têm uma crença em algo sobrenatural. Ou adorar o sol, ou a lua, ou espíritos. Eles consideram que a vida não acaba aqui. Esse sentimento de eternidade, lá em Eclesiastes capítulo 3, foi Deus que colocou no coração humano. Eu acho que é Eclesiastes 3:11. Foi colocado por Deus no nosso coração. E esse sentimento existe em todas as civilizações. Deixa eu ver aqui se eu localizo. Isso, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sem que a gente possa descobrir como é que Deus criou todas essas coisas. Está lá em Eclesiastes 3:11. E esse sentimento de eternidade que todas as civilizações, você pode olhar tudo, os egípcios, os astecas, os índios, as tribos mais selvagens, eles têm um sentimento de algo além dessa vida. Né? E é Deus que colocou no coração do homem. É muito interessante isso daí. Agora, a partir do versículo 22, Lucas, por favor. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram em si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam.
Olha só, esse texto bíblico é o mais longo explícito sobre a homossexualidade, né? Qual que é a raiz do problema? A raiz do problema é que ele deixou de adorar a Deus para adorar a criação de Deus. Quando muda o foco, em vez de adorar ao Senhor, você começa a adorar a criação, né? Distorce todo o propósito de Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, o próprio Espírito de Deus trabalha no nosso coração para fazer a vontade dele. E nós nos alegramos em fazer a vontade de Deus. O que acontece, principalmente aqui nesse texto, é que, veja só, versículo 24, 26 e também o versículo 28, que a gente vai ler. Ele fala assim, por isso Deus entregou. Aí eu vou ler na nossa versão, né? Versículo 26, por isso Deus entregou tais homens. Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Olha só, quando nós deixamos de atender à vontade de Deus, sabe o que ele faz? Faça o que você quiser. É assim que fica, né? Você quer fazer isso? Então faça. Siga a tua vontade, siga o teu desejo, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês de verem, a mãe fala assim, filho, não põe o dedo na tomada, você vai tomar um choque, né? Aí o dedinho, ele quer pôr o dedo, né? Aí a mãe fala assim, então vai, põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque, aí você vai entender o que a mãe está falando. Né? Igualzinha a minha mãe. Ela deixava botar o dedo no fogo e na fumaça. Ela avisa, fala, ó, se botar o dedo aí no fogo, vai queimar. Não, eu quero pôr. Então tá bom, põe o dedo no fogo lá que você vai ver. Né? Aí aprende pela dor. O que Deus está ensinando aqui é que o que a gente chama de endurecimento do coração, e isso aconteceu com Faraó, isso aconteceu com diversos povos, simplesmente o Espírito Santo deixa de atuar. Quando o Espírito Santo deixa de atuar naquela vida, automaticamente nós somos inclinados para o pecado. Automaticamente. Então, se Deus não segura a nossa vida, não nos freia, se Deus não nos conduz, se não é Ele que está nos guiando, automaticamente todas essas coisas passam a ser livres. É como se seguisse o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, vamos dizer. Eu sou dono da minha vida e eu faço o que eu quiser. Agora, para a gente terminar, que o nosso tempo está meio avançado, vamos ler do 28 ao 32. Agora é o Diogo. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, confirmando, aqueles que haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus simplesmente larga a deriva. Você não quer seguir o meu caminho? Fique à vontade. Siga a sua própria intuição. Só que isso é ser deixado à deriva. E aí, ó, são 21 adjetivos. Não é pouco, não, né? Mas esses 21 adjetivos não são aplicados diretamente, vamos dizer, a homossexuais. Não é isso que ele está falando. São 21 adjetivos de todos aqueles que não reconhecem a Deus como o Senhor,
quando deixa de adorar a Deus e passa a adorar a criatura, vai cair em um ou mais desses 21 adjetivos. Quer ver? Ó, vamos, se quiser contar no dedo aí, pode ver, né? Cheios de injustiça, malícia, avareza, que é ligada a dinheiro, né? Maldade, inveja, homicídio. E essa palavra homicídio não é necessariamente que você matou alguém. Quando a gente lê lá em 1 João, e fala assim, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Diante de Deus ele é assassino, né? Então todo aquele que odeia é assassino. Então aí ele fala assim, então inveja, homicídio, contenda, são briguentos, dolo, quando tem intenção, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, que acabam criando brigas e confusões, sem afeição natural, aí ele está já voltando lá ao homossexualismo, né? E sem misericórdia. Todos esses adjetivos, que não são nada bons, né? Acabam aparecendo na vida daqueles que não servem ao Senhor, daqueles que não são convertidos, né? E olha só o que ele fala lá no versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. Isso é muito, muito interessante, porque ele não diz assim, todos aqueles que praticaram isso certamente morrerão. Não. Ele fala assim, enquanto estiverem praticando, são passíveis de morte. Porque lá em Coríntios, ele vai falar, na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai colocar assim, tais como foram alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes remidos e santificados no sangue de Cristo. Então, o fato de terem sido, ou ainda, vamos dizer, até o presente momento, praticarem algumas desses 21 adjetivos aqui, não significa que eles está necessariamente condenado. Agora, se ele continuar praticando, vai sim. Agora, em Cristo existe a esperança, a salvação, a conversão. Todos nós, e aqui nesses versículos, ele está apontando para os gentios. Está falando isso para os romanos. E no capítulo 2, ele vai apontar o dedo para os judeus. Ele fala assim, judeus, vocês acham que eles são piores que vocês? Isso serve para nós também. Quando nós olhamos para aqueles que não são crentes, e a gente fala assim, e Deus pergunta para a gente, vocês acham que vocês, crentes, são melhores do que eles? Não somos. Nós simplesmente recebemos a graça. E é a graça que nos torna diferentes. Mas nós somos tão pecadores quanto. E se a gente olhar aqui nessa lista, aqui, quantos pecados, às vezes, a gente ainda comete, né? Quer por mentira, quer por malignidade, difamar, às vezes aborrecidos de Deus, às vezes desobediente aos pais, né? Já pensou? Hoje é tão comum, né, desobediência aos pais. Na época, para os judeus, era caso de morte, era apedrejamento, né? Se um filho desobedecesse aos pais e ele fosse sistematicamente desobediente, os pais podiam pegar o filho, deviam, né? Não é que podiam, deviam levar o filho até a porta da cidade e o filho era apedrejado. Agora imagine se fosse feito hoje, né? Ia faltar pedra. A gente encerra a nossa aula aqui. Se Deus permitir, no capítulo 2, nós vamos ver que ele vai falar assim, agora ele vai apontar o dedo para os judeus.